com a China. Para o Liberação, isso seria uma demonstração de que o Lula, né, que tinha sido uma grande expectativa para uma espécie de centro-esquerda mundial, na verdade, né, ele não era aquilo que ele tinha prometido. E a matéria continua, né? Tem um pequeno artigozinho junto com essa matéria principal que diz que o Lula está de mãos atadas no Congresso e eles chegam a colocar, né, em letras garrafais uma frase do Ciro Nogueira dizendo que o Lula, né, se a gente quer acompanhar o governo, tem que olhar, o governo só está olhando para fora. É isso que o Ciro Nogueira fala e eles discutem, né, partem dessa questão, né? O Lula está muito virado para fora, está deixando o Brasil de lado. Eu queria saber então, né, continuando aquela discussão que a gente estava tendo, eu queria saber como que você vê, né, essa atuação do Lula na política internacional nesse governo, que está sendo claramente um dos carros-chefes dele, né, e queria saber também como você vê esses dois pontos que aparecem recorrentemente na atuação dele, que é a questão do Fundo Amazônico e a da guerra da Ucrânia. E, por fim, né, saber, né, e nós no Brasil, que tipo de efeito isso pode ter no Brasil, né? Sabendo que, como você apresentou muito bem, a gente está numa situação complicada, né? O Lula está, de certa forma, encurralado nessa história recente da nossa política. Bom, eu continuo achando que o Lula ele não tem o poder que ele acha que tem. Ele sabe disso. Ele sabe que ele ganhou por uma margem apertada, que foi uma façanha histórica diante da dimensão das forças que se opunham a ele, e essas forças que se opunham a ele estão aí inteirinhas, estão todas aí. Os militares continuam golpistas, esse é um capítulo à parte, a gente pode discutir mais adiante, continuam golpistas, não no sentido tradicional. Ele não ganhou os militares. Você vê a última declaração anteontem nos jornais, qual foi o do Comando de Estado-Maior, ou qualquer coisa assim, diz o seguinte: não somos golpistas. Nós não somos golpistas, não somos legalistas, respeitamos a Constituição e assim por diante, e não demos golpes. Se quiséssemos, teríamos dado. Mais claro, é impossível. Ele está dizendo exatamente a mesma coisa como outro dia, não vou dizer o nome, porque isso, uma colunista na Folha disse que gostemos ou não gostemos, devemos a democracia, isto é, a eleição e posse do Lula, aos militares que se comportaram como lhes atribui a Constituição. É exatamente o mesmo. E o cara os progressistas, assim por diante, não é direita raivosa. É exatamente o discurso do Bolsonaro. Só existe democracia no Brasil porque os militares assim o querem e permitem. Ponto. Foi o que o cara disse há 3 dias atrás. E nós achamos que os militares foram enquadrados, estão desmoralizados, com o que aconteceu no 8 de janeiro e por aí afora. Então, nada enquadrados, nem desmoralizados, nem coisa nenhuma. O jogo deles é outro. Portanto, e não há, e tem que eles, enfim, o papel deles precisa ser decifrado com calma. Portanto, é um bloco poderoso hostil, no mínimo hostil, e não que vão dar golpe segue de moda, é outra coisa que eles fazem. A mesma coisa os empresários, veja só o escândalo dos juros do Banco Central, o cara não consegue, é uma aberração o que o fulano faz no Banco Central e tem apoio da mídia, todo mundo. Então você vê, o cara, em uma semana de governo, ele enfrenta uma tentativa de golpe que não deu certo por N razões, essa novela todo mundo conhece, traz para frente. O Banco Central sabota qualquer tipo de possibilidade de dar certo do ponto de vista econômico, alguma coisinha que caia algumas migalhas que caem na mesa. E todo mundo sabe, não, cara, veja só, eu sou isento, porque se eu quisesse fazer, todo mundo diz que eu sou bolsonarista. Bom, tanto faz, posso ter votado, mas enfim, que eu sou bolsonarista. Se eu fosse bolsonarista, eu não teria posto juros durante a campanha do Bolsonaro. Mas todo mundo sabia que os efeitos daqueles juros daquele jeito era para cair neste ano, e não naquele ano. Ele tinha o cofre estava aberto para o Bolsonaro fazer o que bem entendesse. Ele fez. Os juros era para ferrar o Lula. Então ele tem tudo isso contra ele. Tem todo o parlamento. Tem a mídia não deve, não. Você lê os editoriais infames da Folha do Estadão, do Globo eu não leio, já é muita coisa, basta o Estadão. Os editoriais são infames. Então ele não tem colher de chá nenhuma. As centrais sindicais dos movimentos sociais estão reduzidos ao mínimo denominador comum. Nada. Então,
Ele depende do quê? Do charme dele, internacional. É a única coisa que o segura. Aí ele começa a fazer bobagem. Que ele não precisava fazer. Ele não precisava, basta ser realista. Ele sabe que ele está seguro. A posse dele foi garantida pelos americanos. Aí eu não sou conspiracionista, eu sou contra essa história de toda hora tem imperialismo aqui, anti-imperialismo acolá, assim por diante. Mas está na cara. Está na cara que a posse dele foi garantida pelos americanos e seus satélites europeus. Os Macrons da vida, e Scholz da vida, que é um babaca, enfim. E os ingleses, que foram os primeiros a reconhecer. E tá lá, não precisou a matéria do Financial Times outro dia, todo mundo estava acompanhando as indas e vindas de emissários americanos, embaixadores, cônsules americanos no Brasil durante os 2 últimos anos, passando recados, e recados duros, como o Financial Times revelou, olha, se vocês tentarem alguma coisa, acabou. A lojinha de Washington se fecha, e quando a lojinha de Washington se fecha, para pesos médios como vocês estão ferrados, inclusive a parte militar e assim por diante. Os militares entenderam o recado. E pronto. E não se aventuraram. Então ficou essa coisa completamente desorganizada, que foi essas tentativas de golpe de novembro para cá até 8 de janeiro. Desorganizada, inclusive porque eles estavam tão certos que iam ganhar, que eles estavam fazendo tudo abertamente. Esse tipo de conspiração por celular, ninguém faz. Eles estavam tão certos que a impunidade vinha, que eles iam ganhar, que era isso mesmo, que não estavam preparados, não tinha plano estratégico nenhum, foi uma bagunça. Bom, então o Lula sabe que a única sustentação dele era a opinião pública internacional. Opinião pública internacional, isso também não existe, existem governos europeus, OTAN e Estados Unidos. E os Estados Unidos estavam interessados na vitória dele por causa do Trump.